E quem trouxe o Timothée Chalamet nesse episódio foi ela, a Graciele. Pra fazer o quê? Uhul! Parabéns, Timo! Ô, Ticas! Eu sou a Sara. Eu sou a Graça. Eu sou a Luísa e esse é o Ticas do Podcast. Sabe quando você está assistindo um filme e de repente o personagem principal fala diretamente com a câmera ou fala diretamente com você? Nós sabemos. E se a sua principal referência dessa ação é Deadpool, bem-vindos ao episódio sobre a quebra da quarta parede. Esse termo não é só conhecido na televisão, é também usado no teatro e remete a essa parede imaginária que separa o ator do público. E ao falar conosco, ele está quebrando ela. A sua principal função é separar a ficção da realidade e pode ser um ótimo recurso quando usado com inteligência. O lado bom é que temos diversas séries que usaram esse apelo na sua construção, incluindo uma produção bem conhecida por aqui, Fleabag, um dos maiores exemplos da quebra da quarta parede. Mas esse não é o único exemplo. E por isso, no episódio de hoje, falaremos de algumas séries que também usaram esse recurso de forma bem sagaz. E infelizmente nenhuma delas é a Jojo Todinho na Fazenda. Eu estava muito ansiosa por esse episódio, porque eu, como louca por Fleabag, como todos aqui sabem, a Luísa, a Graciele, eu estava todo doida. mundo, né, que a gente já fez um episódio sobre Fleabag. A gente já fez episódio só sobre Fleabag, então é evidente. Então eu estava doida para ter essa oportunidade de falar do ícone. Mais uma oportunidade, se tiver mais alguma brecha, tipo, o episódio de comédia, gente, vamos botar Fleabag. Entendeu? Você é assim com a Fleabag com o Timothée Chalamet, né? Qualquer brecha. E quem trouxe o Timothée Chalamet nesse episódio foi ela, a Graciele. Pra fazer o quê? Uhul! Parabéns, Timothée! Graciele introduziu você no episódio hoje. Mais um dia de cheque depositado na nossa conta, quem sabe? Não tá chegando, hein, Timothée? Tá bom. Mas dessa vez a gente não vai falar sobre as séries, e sim a evolução, ou melhor, como cada série utiliza das especificidades do termo quebrar a quarta parede, que a gente já explicou na introdução. Cara, eu adoro a quebra da quarta parede, porque é um recurso, assim, tão inteligente, às vezes ele te pega desprevenido, você não tá lá esperando, e de repente, pá! Tô aqui falando com você, meu amigo, quebrando essa parede entre nós. Dá uma viradinha. Dá uma olhadinha, sim. Entendeu? Sabe, eu amo. É tão sagaz, porque não depende só de um bom roteiro, né? De uma coisa bem escrita, que sabemos que a Phoebe faz. Né? Mas também dos atores em cena, que também sabemos que a Phoebe entrega. Mas, enfim. Um beijo, Phoebe. Um beijo, Phoebe. Várias séries sendo citadas no roteiro. E o principal é Phoebe Waller-Bridge. Do nada, Phoebe, você. Era só vontade de falar de Fleabag mesmo. Esse é só mais um episódio sobre Fleabag. Mas, enfim, e eu acho incrível isso, porque não depende só de uma coisa. E eu amo ver em outros lugares, porque a minha principal referência é Fleabag. Apesar de da gente citar Deadpool lá no início, não foi o primeiro lugar que eu vi, né? Apesar que eu acho que eu já tinha visto em outros lugares, só não tinha assimilado. Mas Fleabag é o principal exemplo quando a gente vai falar de quarta parede. Assim, talvez eu não seja tão entusiasta quanto as meninas, porque quando eu li a parte do roteiro, eu só fiquei pensando assim, cara, eu gosto muito, mas o meu problema não é o recurso em si, eu realmente gosto bastante dele. O negócio é mais com as execuções mesmo, porque foi o que a Luísa falou, tá, não depende só de um bom roteiro, mas me incomoda muito quando fica muito caricato, porque pra mim acaba que fica parecendo uma coisa muito forçada, sabe? Mas, no estilo de Fleabag, eu acho que é a cereja do bolo para qualquer série, porque é realmente muito bom e muito bem feito. Mas alguns exemplos como Deadpool, por exemplo, apesar de ser da essência do personagem, eu acho que às vezes pode ficar meio escorado, e aí me incomoda. Cara, eu sou apaixonada pelo jeito escancarado de Fleabag, né? Mas eu também Não, mas o jeito escancarado de Fleabag é bem diferente, porque, tipo... É um escancarado com o olho delas, sabe? Tipo, expressões e tal. Sim. Ela nenhuma hora consegue falar diretamente, né? Ela fala, né? Ela fala, ela começa a série já, tipo... Ela fala. Você sabe quando você passa ali.
falo assim. Você já começa a É série bem levando um escancarado, soco. tipo, não tem como você não perceber. Porque, Não. tipo, foi o que a Luísa falou, que ela já tinha visto em outros lugares. Mas é porque os outros lugares era sutil. Fleabag é muito escancarado. Sim. Mas E eu tô aí falando, abre a tipo assim, porteira, entendeu? Depois Sim. que você repara em Fleabag, você passa a reparar em qualquer lugar. Você começa a reparar. assim. exatamente, Mas eu não falo escancarado de ser nítido o que ela tá fazendo. Eu falo mais do jeito, sabe? Do que ela tá falando, a forma como ela tá falando. De ser uma ligação ou de ser, tipo, uma escora, sabe? Se vai, é para criar uma conexão ou é para forçar que o roteiro funcione, por exemplo, sabe? Para justificar o roteiro. Aí eu não gosto. Eu gosto da forma como o Fleabag cria essa conexão, mas eu não gosto que o roteiro precise ser justificado na quebra da quarta parede para se tornar engraçado, sabe? Entendi. Eu gosto também de ser aquela... Sabe o diário do personagem? Que ele vira, tipo, o Frank Underwood em House of Cards. Que, tipo, ele só fala merda. E aí ele piora as merdas que ele fala e as opiniões que ele tem sobre as pessoas. E aí ele só fala com você. Então eu adoro ser aquela amiga íntima. Me sinto íntima. Eu falei isso aqui no roteiro mais pra frente. Me sinto amiga. Eu acho que Deadpool é no mesmo estilo, assim, porque o filme fala muita merda no decorrer do filme. E ele fala muita merda pra você também. Então, assim, você é bem íntima dele, porque ele te conta várias coisas da vida dele, essas coisas. Então, assim, eu falo gosto, isso, interessante. eu tô lembrando agora de quando eu tava vendo Deadpool. A gente falou assim, porque a gente acha meio forçado. Cara, eu ria o tempo inteiro. Eu ria o tempo inteiro. Eu A assisti Graciela, ela tem essa predisposição, né? Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala, não, mas Personagens em conflitos. É a minha dupla personalidade. Eu estudei isso ontem numa aula da faculdade, entendeu? Que não tem como o ser humano ser completamente coerente. É impossível, entendeu? Não, mas você é incoerente o tempo todo. É complicado. Mas isso não é Big Brother, Graciela. Não tem problema. Ninguém vai te eliminar. É impossível. A Sarah talvez, você tá vendo? Eu vou eliminar, porque eu sou a host da chamada. Um episódio sim, um episódio não. A gente tá querendo falar, Sarah? Você acabou de falar que era contra isso. Você tá sendo incoerente, entendeu? Mas a gente veio aqui pra jogar com o coração, entendeu? E aí nós vamos começar... Pra mostrar a nossa verdade. Pra mostrar a minha verdade com o meu coração, entendeu? E se o jogo do coração não está sendo aceito, me eliminem. E pra jogar com a nossa verdade, nós vamos começar falando de séries que quebravam a quarta parede lá nos anos 90. Assim, Fleabag não inventou esse recurso, gente. É uma coisa bem antiga. Por mais que a gente... por mais que ela seja a nossa... finja que foi ela que não foi ela. Começou já há muito tempo. E nos anos 90 já tinha duas séries fazendo isso. Um Maluco no Pedaço e Sex and the City. E a gente tá jogando com o coração mesmo, né? O Maluco no Pedaço é uma das minhas séries favoritas. Sex and the City é uma das séries favoritas de Luísa. A gente Sim, tá com muito o coração. É a minha verdade, entendeu? É a nossa verdade. Cada um com a sua verdade. Vai, Sarah. O Maluco no Pedaço, ele não usa do recurso o tempo todo, né? É só algumas vezes que o Smith quer falar com o público, quer deixar o negócio mais engraçado. E aí ele vira pra câmera e fala, né? Mas é uma das séries dos anos 90 que é mais conhecida por quebrar a quarta parede. Tipo, quando você pesquisar séries que quebraram a quarta parede, filmes que quebraram a quarta parede, sempre tem lá um Maluco no Pedaço, apesar de não ser muito evidente e não ser um recurso que eles usam o tempo todo. E é usado mais para dar ênfase nesses momentos, como eu falei. O Maluco no Pedaço foi meu primeiro contato com a quebra da quarta parede, mas eu nunca interpretei que era uma quebra da quarta parede. Mas eu acho que é porque, assim, o Maluco no Pedaço era uma série que tinha plateia, né? Tinha sempre aquele barulhinho da plateia e era realmente ao vivo a série. Então, para mim, ele não estava quebrando a quarta parede comigo. Era uma coisa que ele estava fazendo para criar um elo com a plateia que estava lá ao vivo. Para mim, era uma forma dele criar esse elo com a plateia viva. E não comigo. E aí eu ficava tipo... Mas, cara, tem muito isso também, né? Porque assim, eu não lembrava. Eu assisti alguns episódios, nunca assisti a série toda, seguido. Eu assisti episódios soltos e eu adoro. Mas eu nunca reparei nisso. Mas agora que você falou, tem muito dessa conexão de ser uma coisa que é feita no teatro também.
E de Aham. ser uma coisa que é feita tanto no cinema quanto na televisão. E o Maluco no Pedaço, teoricamente, está unindo os dois, porque é uma série com plateia. Então eles estão, tipo, performando ao vivo ali para as pessoas. Então tem muito disso dele quebrar a parede, tanto pro pessoal que tá ali, quanto pra você. Então, assim, eu acho que super válido o que você falou, essa sua E aí eu confusão ficava. mental. Tipo, eu ficava, ué, sabe? E aí, depois de um tempo que eu passei a ver em outros lugares, e quando eu fui reassistir a série, porque eu reassisti várias vezes até hoje, e aí eu ficava olhando e falava, tá, tudo bem que é uma quebra da quarta parede comigo, e mesmo que se fosse com a plateia, já seria uma forma de quebrar a quarta parede, né? Porque tem várias séries que eram com plateias e não faziam isso. Friends tinha plateia. Tinha plateia? Tinha. Não tinha? Não tinha. E não quebrava a quarta parede. Não. Tinha momentos Então, que eles olhavam, tipo, pro horizonte e aí mas nunca davam deu uma aquela risadinha. ênfase na Mas não era o câmera foco. pra ser. E em O Maluco no Pedaço eu não conseguia associar, sabe? Ainda mais porque eram mais as caras do Will do que qualquer outra coisa. Acho que são muito menores os Eu momentos acho que ele fala. que só o Will faz. Eu acho que. Eu tava tentando lembrar. Eu tenho uma cena na minha cabeça que, pra mim, o Carlton fez. Mas eu não tenho muita certeza se o Carlton realmente fez. Mas quem eu tenho certeza é o Will. Os outros personagens nunca fizeram, não. Sim. E tem uma cena, tipo, muito tipo, marcante da quebra da quarta parede, que quando o Will Smith olha para a câmera vira pro teto do estúdio. E aí você vê que tá no estúdio de televisão. E aí, tipo, todo mundo fica, oh, meu Deus, quebraram mesmo, hein? Esmurraram, demoliram, hein? Agora. Demoliram a quarta parede. Veio a bola de demolição com a Miley Cyrus em cima e acabou com as paredes do negócio. A Miley Cyrus. Luísa foi muito lá atrás buscar essa referência. Eu amo essa música! Eu também. amo, é muito boa. Eu também. E eu amo essa cena que Sarah falou. Durante o especial deles que saiu no HBO, eles falam muito sobre isso, né? Eles mostram algumas cenas, eu acho que essa mostraram também. E eles falam sobre os rituais que eles tinham com a plateia. Toda sexta-feira eles distribuíam instrumentos musicais. Bolos, doces. Mimos, pequenos mimos. Era só instrumento musical mesmo. Às vezes tinha sorteio, as pessoas pegavam coisas debaixo da cadeira. Não, mas esse negócio de sorteio é muito comum, né? Nos programas de auditório. A Oprah dá carro, né? A Oprah dá... Você ganha um carro, você ganha um carro, você ganha um carro, todo mundo ganha um carro. Diria. Mas aí, tipo, eles distribuíam instrumentos musicais entre a plateia e o elenco, e cantavam. E ele fazia rapper, porque ele é rapper, né? Ele era DJ já. E aí... Carreira de rapper do Will Smith, hein? Pra onde foi? Ele era rapper junto com jazz, com o personagem que faz o jazz, com o ator que faz o jazz. Eles eram uma dupla. Não sabia. Eles eram uma dupla antes de começar. E aí eles começaram e o Will levou eles pra série. O Will só fez a série porque ele tava precisando de dinheiro pra pagar alguém que ele tava devendo. E aí eles fazem realmente um show vivo pra aquela plateia, né? E aí eu achei que, tipo, essa quebra da quarta parede tem muito disso. Foi o que a Luísa falou, de fazer um show pra eles. Então acho que ficou bem legal incluir. Outra sitcom dos anos 90 que quebra a quarta parede é Sex and the City, que é uma série muito famosa, mas não é conhecida por quebrar a quarta parede, assim como Um Maluco no Pedaço. Mas eles usam desse recurso na primeira temporada, que era tipo um teste. Aí, a partir da segunda, os roteiristas decidiram que não era uma boa ideia, que não ia rolar. E eles simplesmente pararam de usar como se nada tivesse acontecido. E aí algumas pessoas nem lembram que teve, porque eles simplesmente colocaram, tiraram e seguiram a vida. Eu sou essas pessoas. Porque eu tinha esquecido que Sex and the City usava. Aí vocês falaram, eu lembrei, puxou uma memória e eu pensei, caraca, eu gostava disso, eu achava interessante, porque era tipo assim, a Carrie, pra quem não sabe, é uma colunista, né, e ela fala sobre sexo e a cidade, no caso. Brincadeira, não é sobre isso exatamente, mas é basicamente isso. E aí ela entrevistava, no início, ela entrevistava as pessoas pra saber a opinião delas, assim, do círculo de amigos dela, sobre determinados assuntos. E aí, quando eles iam expressar a opinião, eles quebravam a quarta parede, porque eles olhavam diretamente para a câmera e falavam a opinião deles sobre o assunto.
E aí, depois, na segunda temporada, os roteiristas deixaram só a narração, que aí a Carrie passa o episódio todo narrando sobre a coluna, como se ela estivesse escrevendo, e a opinião das amigas, entendeu? E aí, na segunda, passa a ser... Na primeira era um negócio, assim, mais expandido, porque era o círculo de amigas dela que saía das 4 personagens principais. Não era só as 4 principais que tem o grande foco. A gente acabava conhecendo mais gente. E aí, depois, quando eles tiraram esse recurso, acabou focando muito nas 4 amigas, a opinião delas que a Carrie escrevia sobre. E aí acabou fechando muito. Eu gostava, porque mostrava outras pessoas do convívio delas e era interessante. No reboot, eles tiraram até a narração. Ficou uma coisa bem assim, zerada, uma coisa bem... Só cenas, sem saber o que a Carrie acha, o que tá passando na cabeça da Carrie. Mas eu gostava tanto da narração quanto da quebra da quarta parede. Eu ia te perguntar isso, se as interações ficavam só nos olhares ou não. Então, ela também quebrava a quarta parede ou só os personagens que ela estava entrevistando? Só os personagens que ela estava entrevistando. Era tipo assim, eu perguntei a fulano, ela narrava, eu perguntei a fulano o que ele achava disso. E aí aparecia fulano no meio da rua, olhando diretamente pra câmera, como se ele estivesse falando com a Carrie, entendeu? Como se fosse uma entrevista ao vivo no meio da rua. Uhum. E aí era isso. Mas eles que mostravam pra gente, eles falavam com a gente diretamente a opinião deles. Sex and the City eu só acompanho os filmes, né? E os filmes não tinham isso. Não, né? os filmes não. Os filmes são tipo assim, a ponta do iceberg. Eles não trabalharam isso. Mas eu ia falar que é um outro recurso aí que eu sempre gostei, apesar de não ser a quebra da quarta parede, é narrador. Eu sempre gostei de séries com narrador, sabe? Parece que você tem alguém ali assistindo junto, que além de ser tipo um guia, você não é a única pessoa, sabe? Parece que você tá maratonando com alguém. Eu sempre gostei disso, de ter um narrador na série. Não são todas que combinam, né? Mas eu gosto. Sim. Eu gostava muito de quando a Carrie narrava os episódios. E eu acho que no reboot, esse é um recurso que fez muita falta. E eu sinto que a diferença da série pro reboot... Assim, eu entendo que o intuito não é ser a mesma coisa, né? Eles mudaram até o nome, tiraram uma personagem... Mas eu entendo que a série tinha um jeito que os fãs gostavam e que é uma lembrança afetiva para os fãs, que é a narração. Porque a Carrie passava o episódio inteiro narrando. Mas aí quando entrou pro streaming, eu sei que algumas coisas nem sempre funcionam no streaming, tem algumas coisas que não funcionariam hoje em dia, já que a série foi feita lá nos anos 90. Tipo, tem muita coisa na série que você olha e você fala, caraca, né? Vamos rever isso aqui. E eles exploraram muito essas revisões no reboot. Mas a narração é um negócio que eu sinto falta, porque ela só aparece no final para falar, e desse jeito, just like that, e uma frase assim, tipo, completamente que resume o episódio, mas... E eu acho que a narração é uma coisa que continua sendo usada até hoje, até de forma melhor, né? Tipo, como se fizessem um reboot de Euforia daqui a alguns anos e tirassem a narração. Não faria sentido. Parte da essência da série. Não faria sentido. Eu não senti falta. Acho que eu também sentiria. Já que terminamos os anos 90, está na hora de entrarmos nos anos 2000, né? Logicamente, com séries que também marcaram o imaginário do público com a sua quebra da quarta parede. Entre elas está a famosíssima The Office, Community e Parks and Recreation, que são grandes sucessos disponíveis no serviço de streaming atualmente, né? Sara, o que você tem a nos dizer dessas séries? Quem não conhece The Office, volte 2 casas, é isso que eu tenho para dizer, e vai conhecer Michael Scott, o ícone, o maior. Nossa, cara, eu tava no Twitter outro dia, eu vi um print de uma menina falando, cara, eu tô aqui numa dinâmica do trabalho e eles deram várias coisas pra gente meio que fingir uma deficiência. Eu tô usando um negócio no olho pra passar de cego, tem um cara mancando, um cara com o braço preso. Eu tenho certeza que essa dinâmica foi tirada de The Office. Era um print da cara, eu ri tanto. Cara, essa empresa não tinha RH, não, gente. E aí The Office tem, que é o maior inimigo do Michael Scott, o cara do RH. E ela fala, a gente tem que ir pegar água desse jeito, a gente tem que fazer as coisas desse jeito. Cara, eu fiquei, meu Deus. Cara, pelo amor de Deus. Mas quando eu fiz curso de ADM lá no Senai, e a gente tem que fazer essas dinâmicas de RH, tipo, montar dinâmicas e tal. Cara, é um negócio tão forçado, mas tão forçado que eu fico assim, tipo, depois que pega o ritmo fica até engraçado, fica até legal, mas é um negócio que, tipo assim,
é praticamente aquela humilhação na cara do trabalhador. Tipo, quer dinheiro? É Então The faz. Office, é assim. Os anos 2000 é o mundo das sitcoms, né? E certamente foi marcado pela quebra da quarta parede, que é muito utilizada nessas 3 séries que a Luísa citou. Cara, e é incrível as caras e bocas que o Jim faz pra câmera em The Office. Cara, é muito engraçado. Ele, tipo, faz uma boquinha. Ele olha assim, tipo, o Michael Scott tá lá, tipo, aloprando, tocando terror, e ele assim, só olha. Cara, eu fico tipo, Jim, você tá engraçado. E aí, só que The Office, eles ultrapassam, né, o limite, porque eles realmente estão fazendo um documentário, então tem horas que eles têm que dar um depoimento sobre aquele acontecimento lá no escritório, e aí eles dão o depoimento, além deles olharem para a câmera. Então, tipo, é a quarta parede, mas, sei lá, é duplicada. É muito interessante e engraçado. E inovador. Que nos anos 2000. E é muito engraçado, porque no final, você sabe que é um documentário, mas no final da temporada, quer dizer, no final da série, na última temporada, você vê as câmeras indo embora, tipo, acabou o documentário, tchau, gente, obrigada. Aí você fica, ai, que fofo, terminou. Tem um ar de despedida e de você entender, era um documentário, se vocês não entenderam. Oi, são quantas temporadas? São 8 temporadas, Porra, 9. são 9 temporadas. E aí a pessoa na última pessoa não tinha entendido ainda. Caraca! É difícil, né? Mas é legal, tipo, as câmeras irem embora, sabe? Tipo, encerrou, gente, acabou a temporada. Não, eu achei maneiro. Eu achei legal também, eu achei muito maneiro, mas eu achei maneiro dentro do enredo da série, porque assim, pra explicar, eu acho que é completamente desnecessário. Eu acho que a pessoa perdeu o feeling, sei lá. Se a pessoa não entendeu até ali, caraca. Eu acho inovador realmente esse negócio, esse formato de The Office, que é um mockumentary, que é um documentário zoado, porque é bem legal, não é tipo, nunca visto antes, sensacional. Apesar de eu não ter assistido a série, eu acho muito incrível e tiro o chapéu para os roteiristas que fizeram, porque ficou muito legal. Eu também acho interessante, apesar de eu não ser muito fã de The Office. Eu nunca investi de verdade na série. A Graciela é hater. Ela é hater. Quando eu estava falando bem do Michael Scott, ela tava com a cabeça baixa, tipo... Não tava nada, cara. Cala a boca. Nossa, eu não tava fazendo nada. Tava assim. Nesse jogo a Sarah tá sendo incoerente. Eu tava quietinha. Ela é horrível. Mas assim, antes que a Sarah venha meter o bedelho, também não tenho vontade de investir na série. Não tenho Tá filho. perdendo, tá perdendo. Mas eu tinha essa dúvida. Eu já tentei, cara. Eu só não investi pra valer. Tipo assim, cara, é porque você tem que estar com o humor muito apurado. Mas, enfim. Mas eu não tenho muita vontade de tentar a série de verdade. Mas eu ficava com essa dúvida. Se era uma quebra da quarta parede, ou se eles estavam fazendo, ou se estava dentro do enredo do documentário que eles estavam fazendo. Então, tem os dois, entendeu? Então, aí eu lembrei de outra série que faz isso, Modern Family. Eles também têm esse negócio. Verdade! No meio da série, eles irem lá comentar, né? Eu tinha esquecido completamente. E quando a gente pesquisou séries de quebra da quarta parede, Modern Family não apareceu em nenhuma. E aí, por isso, e essa foi minha dúvida quando eu pensei em The Office. Eu falei assim, será que um é e o outro não é? Mas porque The Office tem essa de virar pra câmera, entendeu? Ah, tá. Entendi. Eu não achava que eles faziam... Porque eles estão falando, comentando o episódio, não é tipo, comentando a cena que aconteceu, né? Pro documentário. Não é para o público, é pro documentário. E além disso, tem as carinhas pro público, né? Sim, é. Eles quebram a quinta, a sexta parede, eles quebram todo o tempo aqui. Eles quebram tudo. Novamente, Miley Cyrus vem com a bola de demolição e vai... Pegou Miley Cyrus pra Cristo hoje. Ai, se fosse aqueles podcasts que tem vídeo, que não é mais um podcast, tem vídeo. É um videocast. Se tem vídeo, não é podcast, galera. Por mais que falem, a gente colocaria uma edição da Miley Cyrus passando aqui na nossa frente com a bolinha. E tem um spin-off de The Office, que é Park and Recreation, que era para ser um spin-off, na verdade, só que os roteiristas e os criadores da série falaram que a série tinha muito potencial para ser somente... Eu acho que, assim, você ser um spin-off de uma série tão aclamada como The Office, eu acho que já é uma coisa muito boa, mas eles acharam que era melhor ainda, e a série nem faz sucesso, mas enfim. E
E é tão, tipo, bebe tanto da fonte de The Office que a atriz Ann Perkins, que faz uma das namoradas do Jim, ela é uma das personagens de Park and Recreation. E, cara, ela não tem nada a ver com a personagem dela em The Office. É um spin-off meio estranho, porque eles não citam os personagens de The Office. É só tipo, é os mesmos criadores, vamos quebrar a quarta parede? É o spin-off de The Office. Eu acho que, assim, eles erraram totalmente na mão e falaram que tem muito potencial para ser mais. Só que não é para ser mais, é uma coisa totalmente diferente. Cara, eu acho que eles foram com o intuito, mas não deu certo. Não deu. É aquilo, né? Na teoria é fácil, mas a prática... Sim. É difícil. É difícil. A execução... Falar igual o professor da faculdade falou essa semana. Eu acho que a ideia foi boa, mas a execução... Porque, tipo assim, a única coisa é que eles quebram a quarta parede, eles seguem o dia a dia lá dos funcionários do parque, e a Leslie é tipo a versão feminina do Michael Scott. É isso. É tipo assim, vamos fazer uma outra versão de The Office, uma coisa inspirada em The Office. Seria melhor do que eles lançarem spin-off. Tipo, o spin-off tinha que ter personagens de The Office. Tem, tipo, uma atriz de The Office fazendo. Aí é o spin-off, gente. Cara, eu fico tipo, como assim? Dava pra fazer mais, mas não fizeram. O que tá acontecendo? Sim. E outros dos anos 2000 é Community, que a Luísa falou, que tem uma pegada totalmente diferente das duas séries, que é tipo, são universitários que eles sabem que estão dentro de um programa de televisão e rolam uns musicais, assim. E aí, tipo, é bem inovador e diferente. É engraçado também, porque ao mesmo tempo que eles estão vivendo a vida deles, eles sabem que estão num programa de televisão e eles, sabe, conversam entre si, faz parte da conversa deles, eles estão num programa de televisão. É um pouco confuso em certo ponto. E aí tem esse lance dos musicais que eu fico... Que? É igual aquele desenho animado, vocês lembram? Que era Era estilo Big Brother? Eu amo esse desenho! Eu tô tentando lembrar o nome agora, cara. É Ilha da Aventura. Não, é Ilha da Aventura? Acho que é, né? Passava no Cartoon Network. Eu acho que você misturou dois desenhos aí. Hora da Aventura. Do Cartoon Network passava. E ela simplesmente virou Ilha da Aventura. Não era Ilha da Aventura. Acho que era Ilha dos Desafios. Isso, eu acho que sim. É Ilha dos Desafios. É isso mesmo. Ilha da Aventura. É isso mesmo, drama total. É Ilha dos Desafios, isso, drama total. E eu acho muito engraçado. E eles falam também porque eles estão dentro de um reality show de sobrevivência e tal. Sim. Eu acho que segue E a universidade nada mais é do que um ambiente de sobrevivência, entendeu? Então não deixa de ser um reality de sobrevivência. Deixa de ser. E é o reality, porque a gente tem um prêmio no final, entendeu? O prêmio Capenga, que é o prêmio diploma. É o diploma. Prêmio! É o diploma, ninguém te falou não, menina. Não tá sabendo tudo. Tá sabendo agora. E o pior, no nosso caso, dona Luísa, o prêmio que a gente nem precisava ter, entendeu? Um prêmio dispensável. Sabe? Deixa aqui clara a minha revolta com a história de jornalista não precisar de diploma, tá? Depois vocês reclamam da merda que vocês estão consumindo. Jesus! Mas, enfim, prêmio. Que reality merda que a gente tá participando. Ninguém avisou que ia ser assim. Eu participei e perdi, eu acho. Eu acho que eu não ganhei, eu não venci. Não saí com... Terminou o programa, mas eu não saí com... Eu não saí falou, né? com essa onda que o ex-BBB sai com aquele bliss das publis e das aparições. Luísa tá pensando até agora, até agora teve uma publi pra fazer. Uma publizinha, tô pior que a Kerline. Eu acho que as séries de comédia dos anos 2000 eram muito isso, né? Você pega um grupo, você acompanha esse grupo no cotidiano deles e é sobre o que eles têm em comum. Porque, em Community eles eram universitários. Em The Office eles trabalhavam nesse escritório, em Parks and Recreation também. Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, que não tem nada a ver com o episódio que é de quebrar a quarta parede, não faz isso. Eles estão lá na delegacia. Então era muito isso nos anos 2000.
E hoje em dia, eu sinto que não é nada disso. Hoje em dia, as séries de comédia são completamente diferentes e são mais construídas. O roteiro é mais pensado, entendeu? Com dramas, diferentes cenários. A gente vê diferentes cenários, o que não acontecia. E sem aquele apelo para ser muito engraçado, para fazer o público rir, entendeu? A série é engraçada num geral, mas não tem aquele apelo. E... Tipo Friends com... Exatamente. As séries hoje em dia não têm mais esses recursos. E eu acho que é porque a forma que a gente consome essas séries mudou também. Então eles mudaram completamente para se adequar às novas formas que a gente consome. Assim, eu falei, mas não tem nada a ver com a quarta parede. Ela só quer falar das comédias dos anos 2000. Entendeu? Só um comentário sobre como as séries hoje em dia são diferentes, que eu penso muito em Ted Lasso e Fleabag, como eu acho elas revolucionárias para a comédia, e como essas séries que a gente falou também são revolucionárias para a comédia, mas os dois grupos não tem nada a ver um com o outro. Que bom que a gente tá Acabou que o que você falou teve a ver, sim, porque você falou de uma coisa que me incomoda, desse negócio de ter que ser engraçado o tempo todo e de se escorar em qualquer coisa para ser engraçado. E quando o recurso da quarta parede era uma coisa utilizada nos anos 2000, eu acho que tinha essa escora que eu falei lá em cima, tipo, quando a gente estava dando a opinião geral, eu falei sobre isso, de se escorar muito no recurso da quarta parede para ser engraçado, sabe? Não para ser uma interação com o público, não para ser um recurso a mais dentro do roteiro da série, mas para justificar todo o resto, para justificar piada e tudo mais, para meio que dar aquela validação de, tipo, está sendo engraçado sim? Olha como é que está sendo engraçado. Então, eu acho que isso me incomoda muito. Tem a ver com o que você falou. Então, viu? Acabou que teve tudo a ver. Conta. Tudo se conectou, entendeu? Tudo faz sentido. E já que a gente estava falando aqui dos anos 2000, a gente já falou das 3 séries que revolucionaram os anos 2000 com a quebra da quarta parede, a gente vai passar para 2010, que também tiveram algumas séries, como Chewing Gun e House of Cards e Fleabag, a nossa queridinha. Saroca, dê a sua opinião. Nada parcial, porque eu não trabalho com parcialidade, eu não trabalho. Não tem. Todo mundo já sabe disso. Então vai, abri a porteira para você. Tudo bem. Cara, quando eu penso em quebra da quarta parede, primeiro vem aquela cara característica da Phoebe pra câmera, olhando assim pra mim, sabe? Que eu sinto que ela tá olhando pra mim. E o Frank Underwood de House of Cards fazendo, tipo, barbaridades, como eu falei lá na minha opinião geral no início do episódio. E ele fazendo barbaridades e olhando pra câmera, tipo, aqui meu ponto de vista, eu tô falando aquilo ali pra ele, tô falando A pra eles, mas vocês sabem que eu queria falar B. E esse, tipo, sobre um assunto super importante, porque ele é um político, né? Sim. E aí ele vira pro público... Não qualquer político, né? O presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, exatamente. E aí ele vira pro público e ele é o nosso... Tipo, a gente é o público é o confidente dele. E tudo que ele queria falar, que ele não pode falar pelo cargo importante dele, apesar de ele falar muita merda, ele vira pro público e fala o que ele realmente queria dizer. E eu acho isso um dos recursos muito interessantes da quarta parede. Eu comecei a assistir House of Cards no ensino médio e eu não sabia o que era a quebra da quarta parede. Então, fui pega totalmente de surpresa. Mas em Fleabag, que eu assisti mais velho, eu já sabia o que significava. Então, eu já estava mais familiarizada. E eu ficava o tempo todo esperando, né? O momento da gata, que ela ia virar pra gente com o olhão. Então, eu já estava... Apesar da Fleabag fazer isso o tempo todo, né? O que o Frank não fazia tanto, apesar dele se comunicar bastante com o público, ele não fazia tão escancarado como a Fleabag, que a gente já falou. Então, eu também não sabia desse momento de House of Cards, que ele quebrava a quarta parede, mas assim, eu não via a série. Então, assim, como é que eu vou saber, né? Não sabia nada sobre a série. Mas em Fleabag eu já cheguei sabendo. E eu também cheguei com bastante medo de não me acostumar e de que eu ia achar, porque era a minha primeira vez sendo apresentada a esse método de forma mais escancarada. Mas é bem fácil de você ficar familiarizado. Porque logo de cara ela já te dá um soco ali, tipo, te peguei, viu? Acorda que vai ser assim o tempo todo, meu amigo. E aí você já fica tipo, meu Deus, é nesse ritmo.
E minha única reclamação na época era que eu achava a comédia muito britânica. Então, não era nem a quarta parede, era só um humor dela mesmo. Mas depois também adorava. Cara, mas eu adoro a comédia britânica, eu acho uma das melhores. Eu adorava depois passou, entendeu? Eu acho que a comédia britânica tem características bem dela, né? Sim. Eu tô tentando lembrar. É muito sarcástica. Eu sabia sobre a quebra da quarta parede de House of Cards porque eu tinha lido uma matéria e eu achei interessante porque não era uma série de comédia. E até então, tudo que eu tinha consumido com o recurso era de comédia. Mas então eu achei interessante por causa disso. Eu tenho que terminar a série, né? Eu comecei e parei porque eu não estava conseguindo acompanhar, estava sem tempo. Mas eu gosto por causa disso. Eu acho que o fato de eu gostar mais é por isso, porque foi a primeira coisa que não era comédia que eu vi fazendo e que não deixou a série caricata por causa disso, sabe? Em alguns momentos é bastante, amiga. Mas eu não acho que seja caricato a ponto. Mas eu não acho que seja Não é caricato, é porque as coisas que ele fala é muito absurda. É pelo conteúdo, não muda o gênero da série. Tipo, Sim. não é um alívio cômico. Entendeu? O recurso não é usado como alívio cômico. Nada livre. Então, tipo, é isso que eu gosto, sabe? Da forma que o recurso foi usado de forma diferente. Uhum. E a gente já falou, né, que o Fleabag é bem exagerado. E acho que o ponto alto do exagero e da genialidade da Phoebe é quando o padre percebe que ela tá falando com alguém. E aí ele, cara, a gente já falou isso no episódio de Fleabag, mas, cara, eu tinha que citar isso porque é o ponto alto. É aquilo que você fala, caraca, Phoebe, eu te amo. É igual o cabelo. O cabelo e o padre descobrindo, pra mim, é a melhor coisa que Fleabag já produziu. Mas eu acho que quando eu assisti Fleabag, eu acho que eu não sabia da quebra da quarta parede. Vocês me falaram ou não? Eu não lembro. Eu lembro que vocês botaram a faca... Mas acho que não precisa nem dizer, né? No meu pescoço. Mas eu acho que vocês não falaram, sabia que tem quebra da quarta parede? Eu acho que vocês ficaram esperando, acho que foi isso. A gente estava assistindo e vocês ficaram esperando pelo momento para ver a minha reação. Não faço ideia. Porque eu não lembro. Eu confesso que eu me sentia muito amiga dela, sabe? Igual quando a gente tá junto e aí tem mais gente perto e a gente não quer falar as coisas em voz alta, a gente só troca olhares, tipo... A Sarah faz muito isso! A Sarah faz muito isso de virar pra cara dos outros e ficar tipo... E eu acho genial quando o padre percebe que aí dá um sentido pro recurso dentro da própria história. Tipo assim, não fica sendo algo só entre a personagem e o público. Vira algo entre a personagem e o público e do enredo também, porque aí é a forma dele enxergar ela, como ninguém tinha enxergado, etc e tal. Mas eu gosto disso ter sido incluído no roteiro da série, sabe? Não ficar só como algo externo de edição. Gênia. Outra série que a gente separou aqui para os anos de 2010 é Chewing Gun, que apesar de ter sido lançado um ano antes de Fleabag, eu só conheci depois, porque eu fui pesquisar séries que quebram a quarta parede e aí eu descobri. E é uma série criada e protagonizada pela Michaela Coel, que é a ganhadora do Emmy, por I May Destroy You, que a gente fez no nosso episódio do Emmy, e que também usa esse recurso. Só que o enredo de Chewing Gun já é engraçado por si só, porque é uma menina religiosa que quer tirar a virgindade dela a todo custo. Então, só isso já é engraçado. E ela quebrar a quarta parede é tipo a cereja do bolo para tornar tudo mais hilário. Eles dizem que ela também quebra em I May Destroy. Eu tinha essa mesma impressão, mas eu não conseguia interpretar os olhares dela, porque para mim ela estava olhando diretamente para minha alma. Eu ficava, tipo, bem impactada. Bem impactada. Sentia com o olhar dela, porque ela olhava de um jeito profundo. Então, tipo assim, eu acho que eu nem parei para pensar se era uma quebra da quarta parede ou não. Eu acho E para continuar, a gente segue para os anos 2020 com High Fidelity. Eu amo High Fidelity. Mereciam mais, hein? Muito mais. Enfim. Cara, como falei, né? High Fidelity é uma série mais recente e que a gente já mencionou no especial da Phoebe. E a primeira cena já é a protagonista falando com o público, né? Então você já percebe ali que o recurso vai vir, entendeu? Bem no estilo Fleabag. E a gente entende melhor, né, os sentimentos dela. E é aquele recurso que a gente já falou de ser amiga da personagem. E que parece ser muito mais comum do que a gente pensa nas produções que usam a quebra da quarta parede,
que é a gente ser a amiga confidente da personagem principal. Eu acho que aí até se aproxima com essa narração onisciente, né? Feita pelo personagem, como a da Rue em Euforia. Ela comenta, desabafa assim com o espectador, mas com a narração. Mas agora que eu citei Euforia, já tinha citado lá em cima, eu fiquei pensando se não rola quebra da quarta parede em Euforia naquelas cenas de slides. Não tem? Eu fiquei pensando nisso, porque eu não tinha me ligado. Eu não tinha me ligado que era uma quebra da quarta parede, mas eu acho que é. Cara, sim, totalmente. E ela também, Sim. nessa segunda temporada, ela olhou muito pra câmera, olhando diretamente pra gente. Tipo, tem aquela cena que ela e a Jules começam a namorar oficialmente, aí ela dá uma olhada pra câmera, tipo, a Rue acha Eu não falei. A eu não Jules falei acha que eu tô sóbria, mas eu tô completamente drogada. Eu não falei que a gente ia ficar junto, entendeu? E que a Jules é dramática. E ela olha com aquele olhar, passa tudo pra gente. Então eu acho que eles usaram muito esse recurso, eu achei bem legal nessa segunda temporada. E Eu acho que a própria peça também da Lex também. Como assim? Da peça do recurso dela contar a história, né? Dela contar a história que as pessoas estão vivendo ali. E dela fazer como se fosse um documentário dos bastidores, Sim. né? Que eles Nossa, entram a pra parte falar. do documentário é muito bom. Nossa, isso é muito bom, cara. Eu acho que essa parte da peça, essa terceira temporada foi muito perspicaz nisso. Nossa, É foi segunda, muito... amiga, já lançou a terceira ela, né? Graciele aqui no Graciele Flix, Verso. no Gracinha Verso tem já a terceira No temporada de Gracinha Euforia. Verso, a gente já tá na terceira temporada de Euforia, tá? Exatamente. E eu sinto que eu seria muito amiga da Robin e da Fleabag, né? Seríamos grandes amigas. Porque durante a pandemia nós tomamos vinho e ouvimos uma playlist. Foi essa amizade que se juntou e eu me sinto completamente louca, entendeu? Quebrando a quarta parede a todos os momentos. Seria ótimo. E vocês já viram filme? Não, mas eu ia falar exatamente isso. A série High Fidelity é inspirada no filme. Que agora eu não lembro se é do mesmo nome. A Robin no filme é feita por um protagonista masculino. E a mãe da Zoe Kravitz é uma das personagens. Que é uma das mulheres que o Robin se apaixona, né? Que é uma musicista. Faz parte de uma banda. E, nossa, na série com a Zoe Kravitz, o cara que faz parte da banda é, tipo, super gato. E tem aquela energia rockstar que não tá nem aí pra você. O filme também quebra a quarta parede. Era essa a minha dúvida, se o filme também quebrava, se eles adaptaram isso pra série. O filme... E é o... eu esqueci o nome do ator, é o John... Aquele que tem o sobrenome engraçado, acho que é John Cusack. É o Cusack. Calma aí. Eu nunca sei qual dos dois. Mas, enfim, é ele. Queridinho das comédias românticas. Ah, tá, John Cusack. É ele que faz. E ele também quebra a quarta parede no filme. Eles quebram. Ele tem uma cena dele assim, sentado no chão em volta dos discos. Que é uma grande parte da série, os discos é um grande destaque. Que ele tá falando diretamente assim com a câmera. Acho que é isso. Não sei que eu esteja fantasiando na minha cabeça, mas acho que é isso. Você criou esse personagem aí na sua frente. Mas a maioria dos comentários da Robin são sobre coisas específicas, que é entender os sentimentos dela e a música. São sobre esses dois comentários e ela não foge muito disso, não. Porque, pra quem não sabe, elas tinham um noivo e eles acabam terminando. Acho que eles querem coisas diferentes no final das contas. É sempre essa história, né? Eu acho tão engraçado. Eles queriam coisas diferentes. O cara não tava na mesma vibe. Eu acho que as coisas diferentes era tipo, ele ia se mudar pra Londres e ela não queria ir, entendeu? Coisas bem diferentes. Porque ela tem uma loja de discos no Brooklyn. E aí... Mas ela ainda gosta muito dele, ela ama muito ele. E ele volta noivo de outra pessoa. É sempre assim também. Agora que a vida imitando a arte. Agora que eu tô pensando aqui em High Fidelity, que a gente tá falando, ela também é adaptação de um filme, de um livro. É um livro que virou filme. É o nosso Modern Love. É um livro que virou filme e que virou série. Eu já tinha lido isso em algum lugar quando eu vi o filme. E agora eu tô aqui pensando, eu vou até pesquisar pra ver se eu não tô maluca. Mas eu tinha visto que era um livro. Enfim. Também. Será que quebra no livro?
Cara, eu acho que O recurso do livro quebrar a quarta parede é o narrador falar diretamente com o público, né? Aí já é outro recurso, Sara. Porque o personagem Recursos já literários tá são diferentes de recursos cinematográficos. O livro já tá falando diretamente com o leitor. Não tem isso, entendeu? Então, acho que adaptar isso para filme, quebrar a quarta parede no filme é uma forma de adaptar o pensamento do livro. Sim. Entendeu? A forma como é feito no livro. Infelizmente, a série era da Hulu lá nos Estados Unidos, lá fora, né? E foi cancelada por eles. E depois da primeira temporada. Assim, eu acho que a história foi fechada com dignidade, mas deixa uma ponta para uma segunda temporada. Mas mesmo assim, eles não quiseram. E eu ia amar se tivesse uma segunda temporada, mas a história ficou bem fechada. E a Zoe Kravitz macetou ele sem bondade quando falou que... mas você sabe que o Hulu tem grandes séries com protagonistas negras, quando, na verdade, o Hulu não tem nenhuma grande série com protagonistas negras. O grande carro-chefe da Hulu é a queridíssima The Handmaid's Tale, que mais branco que isso não tem como ficar. Pois é. E aí... Vocês falaram juntas. Então eu acho que a rainha macetou sem bondade, entendeu? Fez assim, incrível. Um beijo, Zoe. Agora que a gente já deixou claro aqui todos os nossos comentários sobre essas séries que quebram a quarta parede, a gente pode começar os nossos quadros. E no nosso primeiro quadro, eu quero saber qual é o momento favorito de vocês quando os personagens quebram a quarta parede. Então, eu amo quando eles têm uma opinião completamente diferente do que estão falando em cena. E aí ficam olhando pra câmera, tipo, meu Deus. Só vocês sabem a minha Só vocês sabem, opinião. mas eu não tô curtindo. Tá. Tô aqui falando uma coisa, mas não é isso. E aí eles... Isso é muito Fleabag, né? Quando ela fala do corte de cabelo da Claire. Eu amo essa cena. A minha coisa favorita no mundo inteiro. E aí ela olha pra gente, tipo, tá horrível. E pra ela, Claire, tá ótimo. Horrível. É francês. É francês! É francês. Aí ela faz uma cara, tipo, meu Deus. Eu amo, é perfeito. Pra mim, é quando a cena não tá dando nada pela cena. Igual essa cena do cabelo, eu posso usar, porque era tipo uma conversa normal. Alguém cortou o cabelo bizarro, e aí você olha, tipo, cara, tudo bem, tá lindo. Não é uma cena que gera tantos, sabe, o recurso cômico não é tanto, sabe, não é tanta apelação. Tô falando, mas o microfone tá fechado. Não tinha muitos recursos. Ela tinha um parque e um comentário sobre o cabelo e ela deu a vida. Então, é justamente isso. Quando não tem muitas coisas e do nada é o ponto-chave ali, sabe? O que vira a chavinha da comédia e fica uma cena super engraçada e que de início você não daria nada. Eu acho que o meu momento favorito é quando eles vêm desabafar ou conversar alguma coisa com o espectador, sabe? Tipo em High Fidelity, que no filme, por exemplo, que ele vai lá conversar e tipo, olha, eu tô sentindo isso, por causa disso, e voltam pra cena como se nada tivesse acontecido, sabe? Quando eles vêm explicar, sabe? Para tudo e o universo da série para e eles viram pra gente, conversam e voltam. Acho que esse é o meu momento favorito. Que vai além das expressões. Mesmo que congela, né, a cena principal. É isso, eu adoro quando congela tudo e fica tipo, olha, eu vou falar com vocês. Tipo assim, eu vou pausar isso aqui, exatamente. Vou fazer um comentário. Isso aí, exatamente. Se você tivesse a oportunidade de fazer a série da sua vida usando a quarta parede, como você faria? Como você faria, Luísa? Eu acho que eu seria uma mistura entre a Robin e a Fleabag, porque a Robin, ela é super emotiva e ela tá sempre quebrando a quarta parede para falar dos sentimentos dela, enquanto a Fleabag é super debochada e tá sempre quebrando a quarta parede para fazer um comentário debochado. E eu sou a mistura das duas nesse caso, então eu acho que eu seria elas duas e faria que nem elas. Eu posso imaginar você parando a cena, congelando a cena, olhando assim e falando, olha, agora eu vou chorar, porque não tá dando. E aí você chorava e voltava pra cena sem chorar. Fazendo um deboche. Exatamente. Acho que seria perfeito. A gente fez um roteiro já. Eu acho que eu seria uma mistura também. Eu acho que eu seria o Will e a Robin. Porque eu não tenho tanto deboche quanto o Fleabag. Mas eu adoro fazer uma gracinha bem bobona, como o Will Smith fazia toda vez que ele quebrava a quarta parede e o maluco no pedaço. Eu acho que seria
o meu tipo de quebra da quarta parede. E aí eu acho que eu faria esse desabafo que eu falei que eu gosto. Provavelmente eu desabafaria, eu pararia a cena e falava, olha, eu tô sentindo exatamente isso daqui, mas eu não vou falar. E aí eu voltaria. Então, mais sentimento como a Robin. Acho que seria isso. Eu usaria a Fleabag com uma mistura do Jim, de The Office, sabe? Só meter naquela carona, tipo... É uma coisa que eu faço, sabe? É. Eu uso óculos, então, tipo, eu olho por baixo do óculos, assim... Tipo, Cara, eu você tô tá desaprovando falando... o que você está fazendo. Eu consigo ver a sua cara olhando assim, sabe? Levantando óculos. Eu consigo justamente. Hoje nós temos 3 indicações. A primeira é uma série, Mr. Robots. E a segunda é um filme, O Lobo de Wall Street, que tem uma quebra da quarta parede muito maneira. Eu adoro, apesar de cenas pesadíssimas. E a terceira é Galera do Barulho. Eu amei. A Graciele não estava empolgada, mas ela amou. Ela amei. Amou. Não, mas eu não estava empolgada com o episódio. Eu falei que talvez eu não sou tão entusiasta. Mas eu amei. E a gente não pode quebrar a quarta parede para o nosso público, né? Já que a gente está diretamente falando com eles, a gente não tem uma parede entre nós. Mas a gente pode postar bastidores, vem aí. Mas os nossos bastidores é a nossa forma de quebrar a parede. Para vocês poderem ver as caras de deboche que Sara faz. Os 2 últimos era sobre você. Vamos variar. E comentem com a gente filmes e séries que nós não falamos e que também quebram a quarta parede que vocês gostam. Sim, isso. Sim, gente, por favor. Até a próxima, galera. Um grande beijo. Tchau, tchau. O Chicas del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Luísa Almeida, Sara Caldas e por mim, Graça Anacleto. A edição de áudio fica por conta de Luísa Almeida. E todo o material de arte e designer gráfico é assinado por Beatriz Figueiredo. Nossos patrocinadores do momento são Deus e a nossa fé. Mas as vagas de patrocinadores estão abertas. Falem com a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá no Instagram. Nosso perfil é @chicasdelpodcast com underline no final. É isso. Obrigado pela audiência.